Bom, esse mês, né, Páscoa, vocês já sabem a gente tem comemorado aí o aniversário da nossa igreja, revisitando os nossos valores. Já vimos alguns valores da nossa igreja e hoje a gente vai falar sobre o valor número 4, se eu não me engano, que é nós priorizamos a espiritualidade. E eu quero convidar você a fazer a leitura bíblica do texto de Marcos, capítulo 12, Marcos 12, do verso 28 ao 34. Ana, você pode fazer essa leitura para a gente? Marcos 12, 28 e 34. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra foi lida. Eu peço que teu Santo Espírito ilumine nosso coração, nossa mente. Ajuda a gente a entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção tua para o dilema do mestre da lei. O texto inicia dizendo que um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Que discussão é essa que esse mestre da lei escutou? Então, vamos relembrar, eu expliquei domingo passado que o Evangelho de Marcos ele é claramente dividido em dois blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 8, o Evangelho de Marcos responde a pergunta: quem é Jesus? E uma vez respondida essa pergunta, mostrando, deixando muito claro que Jesus é o Messias, aquele que havia sido prometido, ungido, o rei ungido, que havia sido prometido no Antigo Testamento, o Evangelho faz uma mudança e começa a falar do capítulo 9 ao 16, o que ele veio fazer, o que Jesus veio fazer. Então, a partir desse momento, Jesus começa a falar sobre a morte dele, sobre a ressurreição, de uma maneira muito clara. E esse texto que a gente leu, ele está nessa segunda metade, capítulo 12, Então, está respondendo o que ele veio fazer. Então, se você olhar o capítulo 11, que é o capítulo anterior, você vai ver que já é o momento onde Jesus ele entra em Jerusalém, na semana da Páscoa, uma semana antes da Páscoa, aquilo que é conhecido como Domingo de Ramos, como o Abba ministrou aqui, as pessoas gritavam: Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Essa é uma ação profética. O profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento, tinha dito que quando esse rei ungido, esse Messias viesse, ele ia vir montado num jumentinho. Então Jesus faz essa ação profética para deixar muito claro: eu sou aquele que havia sido prometido. E aí então ele entra dentro do templo, mas dentro do templo Jesus fica irado quando ele vê toda aquela algazarra do pessoal vendendo animais no templo. Era um grande comércio, e aí diz que ele faz um chicote, ele começa a expulsar todo mundo, e o pessoal, os religiosos, ficam bravos com Jesus, perguntam: quem te deu autoridade para fazer isso? Então, isso gerou esse ódio dos religiosos, e no final do capítulo 11, diz assim, o Evangelho: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. Então, a partir desse momento, os religiosos começam a tentar achar um jeito de condenar Jesus à morte, porque ele havia feito essa limpeza no templo. Então, chega o fim do capítulo 11, eles questionam: que autoridade você tem para fazer isso? Aí Jesus já começa a entrar ali num debate com eles.
E aí vem o capítulo 12, onde Jesus conta uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Resumindo a parábola, ele fala que um homem tinha uma plantação, e aí ele contrata trabalhadores. Quando ele manda alguém para cobrar, né, o fruto desse trabalho, né, dessa plantação, os trabalhadores que foram contratados matam aqueles que foram enviados. E aí vai um após o outro. E isso significa os profetas, né, que Deus vai mandando em todo o Antigo Testamento, né, cobrando frutos de justiça, frutos de bondade. No final da parábola, o dono da vinha, né, fala, vou mandar meu próprio filho, porque meu filho eles vão respeitar. Mas eles vão lá e matam o filho, falam, esse é o herdeiro, vamos matar ele. E aí, já apontando, né, para a morte de Jesus. E aí, o final da parábola diz assim, os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo, por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Então, o que eles fazem? Eles começam a se juntar para tentar pegar Jesus de algum jeito. Aí eles mandam, primeiro, vai um grupo de fariseus e herodianos e fazem uma pergunta sobre o imposto. É certo ou é errado a gente pagar imposto para Roma? Eles estão tentando fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus pega a moeda e fala, quem que está aqui na moeda? É o rosto de quem? De César. Então dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Então a gente vê que eles tentam primeiro assim, através da política, pegar Jesus. É interessante, né? Eu já preguei esse texto. Os fariseus são os conservadores, os herodianos são os liberais da época. A direita e a esquerda. Eles se unem para acabar com Jesus. Depois, então, vem os saduceus, que eram os donos ali do templo, fazem uma pergunta sobre a ressurreição. Jesus dá uma resposta, né, que deixa todo mundo surpreso. E é nesse contexto que o mestre da lei vê que Jesus responde bem, verso 28. O mestre da lei que estava ali, ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. E é interessante que a gente não sabe por que esse cara estava ali. Será que ele fazia parte do grupo que foi tentar pegar Jesus? Será que ele só estava ali, sei lá, porque estava no templo, né, e ouviu a discussão e achou interessante? A gente não sabe por quê. Mas independentemente da motivação desse homem, o fato é que algo que Jesus fala se conecta com uma necessidade dentro do coração dele. As palavras de Jesus, elas reverberam dentro desse homem. E por isso ele faz uma pergunta muito sincera. Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E não é à toa que esse homem faz essa pergunta. Sabe por quê? Porque os mestres da lei, né, os escribas, eles já tinham catalogado, só na Torá, só nos 5 primeiros livros, 613 mandamentos. 613 mandamentos. 365 negativos, não faça isso, não faça aquilo, e 248 positivos. Então era muito comum que eles debatessem qual desses mandamentos era o mais importante, qual era o maior, porque era claro que alguns eram mais importantes do que outros. Então, por que eles discutiam esse tipo de coisa? Será que era porque eles, sei lá, era uma espécie de clube de advogados, né, que se reuniam para ficar bebendo e discutindo leis? Será que era um bando de pastor ali discutindo teologia? Na verdade, se você prestar bem atenção, você vai ver que por detrás dessa pergunta, nas entrelinhas dessa pergunta, o que o mestre da lei está dizendo para Jesus é mais ou menos assim. Me diz qual é o mais importante, porque eu já tentei seguir todos esses mandamentos, e eu percebi que é impossível seguir tudo. Mas se eu souber aquilo que é essencial, se eu souber aquilo que é primordial, aquilo que é indispensável, pode ser que eu consiga seguir. O dilema do mestre da lei, que é o meu primeiro ponto, é o fato de que, se você tentar seguir a Deus e agradar a Deus, obedecendo mandamentos, você vai ficar frustrado. Porque você vai ver que é impossível. Porque é impossível a gente obedecer perfeitamente qualquer código moral, religioso, ritualístico. Sempre vai ter alguma coisa ali que vai te dificultar. Eu tenho uma citação aí do Brennan Manning, no teu boletim, no livro O Impostor que Vive em Mim, ele fala assim, ó, que fardo insuportável
A luta para se tornar apresentável a um Deus distante e perfeccionista é exaustiva. Os legalistas nunca conseguem viver de acordo com as expectativas que projetam em Deus, pois sempre haverá uma nova lei e com ela uma nova interpretação, um novo fio de cabelo para ser repartido pela mais aguçada navalha religiosa. É insuportável tentar agradar a Deus obedecendo leis e regras. Você nunca vai dar conta disso. Esse é o dilema do mestre da lei. Agora, se esse fosse só o dilema do mestre da lei, estava tudo certo. O problema é que, ano após ano, século após século, esse continua sendo o dilema da igreja. E esse é meu segundo ponto, né? O dilema da igreja cristã atual. Assim como mestre da lei, nós continuamos querendo saber quais mandamentos devem ser obedecidos. E é interessante, porque talvez a nossa luta hoje não seja em relação a gente deve ou não deve trabalhar no sábado, por exemplo. Ou quais são os alimentos que a gente pode comer ou deixar de comer. Pelo menos não é uma questão teológica, né? Mais uma questão nutricional do que teológica. Ou então, qual é o tipo de roupa certo que a gente deve usar? A gente já não tem mais essas neuras, né? Mas quanta gente sofre dentro das igrejas tentando entender quais são as regras, qual é a interpretação certa, o que a gente deve obedecer. E aí eu percebo assim, as pessoas elas tendem a cair em dois extremos. Ou a gente vai para aquilo que a gente chama de fundamentalismo. E o que é o fundamentalismo? Fundamentalismo é uma experiência política, religiosa, que transpassa várias culturas. Em termos de religião, você pode pensar no fundamentalismo islâmico, judaico, cristão, ateísta. Mas, falando assim do fundamentalismo protestante, o que todos esses têm em comum é esse espírito de guerra religiosa. A gente contra eles, né? E no caso protestante, o fundamentalismo vem como uma reação à modernidade. Uma pessoa fundamentalista é aquela que diz, mas na Bíblia está escrito. Já ouviu isso? Não, mas na Bíblia está escrito. E aí, em nome desse na Bíblia está escrito, você justifica absolutamente tudo. O machismo e a dominação dos homens sobre as mulheres é justificado em nome na Bíblia está escrito. O racismo e a escravidão foram justificados em nome do na Bíblia está escrito. O nacionalismo xenofóbico que a gente vê reacendendo, né, cada vez mais, é por conta do na Bíblia está escrito. A agressividade contra outras religiões, principalmente a religião no Brasil, né, de matriz africana, em nome da Bíblia está escrito. A violência contra os homossexuais é por conta na Bíblia está escrito. Né? E por que isso acontece? Porque o fundamentalismo faz uma leitura do texto bíblico literal, sem levar em consideração a necessidade de interpretação. Só que é bem seletiva, né? Essa leitura. Mas ignora completamente a análise literária. O que é isso? Você não lê uma poesia igual você lê um relato histórico. Você não lê um relato histórico igual você lê uma parábola, certo? Tipos diferentes de textos requerem interpretações diferentes. Ignora a análise teológica. Tem toda uma gama de conhecimento que você sempre vai comparar uma coisa com a outra para ver se está batendo, se tem coerência ou não aquilo que você está imaginando. O contexto histórico que foi escrito, o que estava acontecendo na época, por que escreveram isso, né? A história da interpretação, ou seja, como que as comunidades de fé elas interpretam esses textos ao longo da história. Tudo isso a gente tem que levar em consideração para a gente fazer uma interpretação de um texto tão antigo quanto a Bíblia. Senão a gente cai no fundamentalismo. E aí o resultado do fundamentalismo qual que é? A bibliolatria. É o endeusamento do livro. É interessante isso, né? Os fundamentalistas, presta atenção nisso. Cara, os fundamentalistas, eles estão mais preocupados com o livro Bíblia do que com Jesus Cristo. Eles abrem mão de Jesus por conta da Bíblia.
Só que a gente esquece que a Bíblia é o testemunho a respeito de Cristo. Cristo é a palavra viva. Cristo é o verbo eterno. Mas a Bíblia vira a mediadora. E aí tem um problema, né? Porque quem controla o livro, controla as pessoas. Lembra daquele filme O Livro de Eli? É um faroeste, né? Bem viajeira, né? Meio apocalíptico, mas essa, como é que fala? Essa distopia, né? Que o mundo acabou e tal, tudo virou um faroeste. E aí tem um cara lá que é um tirano, né? De uma cidadezinha, e ele está atrás de um livro. Que livro é esse? É a Bíblia. Porque ele sabe que a Bíblia tem o poder de controlar as pessoas. E ele quer as palavras desse livro para poder controlar as pessoas. Eu quero citar de novo o Brennan Manning, está aí no boletim de vocês, só que em outro livro dele, O Evangelho Maltrapilho. Ele diz assim: a escolha normalmente apresentada aos cristãos não é entre Jesus e Barrabás. Ninguém quer se identificar com quem é tão obviamente um assassino. A escolha com a qual temos de ser cuidadosos é entre Jesus e Caifás. Rapidão, quem é Caifás? Era o sumo sacerdote da época de Jesus que acabou condenando Jesus. E Caifás nos engana. Ele é um homem muito religioso. O espírito de Caifás é mantido vivo em todos os séculos nos burocratas religiosos, que condenam sem hesitação gente boa que quebrou leis religiosas ruins. Sempre por uma boa razão, é claro, pelo bem do templo, pelo bem da igreja. Quanta gente sincera já foi banida da comunidade cristã por religiosos ávidos de poder, com um espírito tão entorpecido quanto o de Caifás? O espírito embotador da hipocrisia vive nos clérigos e políticos que desejam ter uma boa imagem sem serem de fato bons. Vive nas pessoas que preferem entregar o controle das suas vidas a regras, a correr o risco de viver em união com Jesus. Muita gente boa já saiu da igreja cristã por conta do fundamentalismo. Agora, qual que é o problema? É que muitos cansados do fundamentalismo legalista resolvem viver sem lei. E isso é aquilo que a gente chama de antinomismo ou liberalismo. É como o filho pródigo da parábola que Jesus conta, né? São os irmãos mais novos que, cansados de viver debaixo das regras do pai, resolvem criar suas próprias regras. Agora, o que essas pessoas falham em perceber é que essas regras, a Bíblia tem regras, a gente não pode dizer que não tem. Existem mandamentos, existem leis. Só que essas leis não foram criadas por um tirano perverso, autoritário, que se diverte, né? Proibindo, ordenando a gente fazer coisas completamente sem sentido só para poder humilhar a gente. O criador dessas regras é um pai amoroso. E por detrás de cada regra tem um desejo legítimo de preservar e ver a vida desabrochar de uma maneira plena, total. Então, por exemplo, se eu digo para os meus filhos, que ainda são pequenos, olha, está na hora de desligar a televisão, escovar o dente e ir para a cama. Eles podem até olhar para mim e falar, você é um tirano, você é um malvado, né? Onde já se viu colocar um toque de recolher para a gente? Só que por detrás desse toque de recolher tem o quê? Tem todo um cuidado. Eu quero que eles durmam bem, que eles, né, para amanhã, no dia seguinte, eles poderem render, né, eles descansarem o suficiente, que eles possam fazer higiene da boca para não ter cárie, depois não sofrer no dentista, né? Ou seja, para eles poderem ficarem bem. Agora, e se ao invés de colocar um limite, eu deixasse meus filhos dormirem na hora que eles quisessem, comer o que eles quisessem, escovar o dente ou não, será que de fato eu iria amar meus filhos? Cara, isso é muito interessante, né? Falando agora o lance da psicanálise, né? Crianças criadas sem limite não se sentem mais amadas. Você nunca vai ver uma criança que foi criada sem limites dizer, nossa, meu pai é um cara muito legal, ele deixava fazer o que eu quisesse. Toda criança criada sem limite cresce e vira um adulto inseguro. Ela não sabe se ela é amada ou não.
Por quê? Porque o limite também oferece proteção. O limite é acolhedor. O limite é importante. Eu ouvi o relato de uma moça que foi criada assim, tipo, o pai acho que era alcoólatra e nunca estava presente em casa. A mãe, não sei o que aconteceu com a mãe, não sei se a mãe abandonou a família porque não aguentava mais viver com o pai. Então ela falou assim, dava hora, tipo, estava brincando na rua, dava hora de ir para casa, todos os pais vinham chamar as crianças para entrar. Só o pai dela que não vinha chamar. E aí ela voltava para casa sozinha. Interessante, ela virou uma pessoa extremamente rígida. Porque já que o pai não colocava controle, ela colocou controle nela mesma. Porque ela precisava disso. Por isso que lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim no capítulo 12. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Então, gente, qual que é o dilema da igreja? O dilema da igreja é, de um lado, viver uma vida que é alicerçada na lei, mas sem amor, fundamentalismo. E isso gera pessoas arrogantes, que confiam na sua justiça própria e que excluem e agridem os de fora. Agora, de outro lado, a igreja tem o desafio de viver uma vida alicerçada no amor, mas sem limite. É o espírito do liberalismo que gera pessoas inseguras, gente disposta a se submeter a qualquer coisa para poder se sentir amada. É gente que não tem firmeza de caráter. É como a água, né? Se adapta a qualquer coisa. E aí eu pergunto, será que essas são as únicas opções que a gente tem? Eu acho que não. E aí vem meu terceiro ponto. O dilema de Cristo. Né? É interessante que Jesus acolhe a pergunta do mestre da lei. Mas ele entrega mais do que o mestre da lei tinha pedido. Porque, percebe, o que o mestre da lei perguntou para Jesus? Qual é o quê? O mandamento mais importante. O primeiro mandamento. Né? E aí Jesus responde, é esse. Escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Esse texto, era conhecido como Shema. É a primeira palavra, né, no hebraico. Shema, escuta, ouve, presta atenção, Israel. Isso era uma oração que todo judeu devoto fazia todo dia, de manhã e de tarde. Todo dia eles faziam essa oração, de manhã e de tarde. Amar a Deus de todo o coração, alma, mente, força, né, que tem a ver com o corpo, significa você amar a Deus de uma maneira completa, plena, total, com todo o teu ser, por inteiro. Só que Jesus, ele não parou por aí, ele deu um upgrade, né, ele fez um combo. Esse é o primeiro, mas eu vou te dizer o segundo também. O segundo é, ame o teu próximo como você ama você mesmo. Não existe outros mandamentos mais importantes do que esses dois. Amar a Deus de maneira completa e amar as pessoas como a si mesmo. A gente olhando, parece que Jesus simplificou, né? Pô, de 613, o que ele fez? Ele resumiu para 2. Mais fácil, não é? De seguir. Mas você já tentou amar Deus desse jeito? Já tentou amar as pessoas desse jeito? Se você tentou, você vai perceber que não é tão simples assim. Porque amar a Deus de uma maneira tão plena, tão completa, tão absoluta, significa obedecê-lo incondicionalmente. Você é capaz de obedecer a Deus desse jeito? Vamos imaginar aqui alguns cenários. Imagina que você é uma pessoa solteira, ou, sei lá, divorciada, não sei.
Você tem o desejo de se casar. Mas e se Deus falasse para você, olha, eu não quero que você se case? Será que estaria tudo bem? Ou você é casado e você não tem filhos, você gostaria de ter filhos. Mas e se Deus dissesse para você, não quero que você tenha filhos? Ou então, e se você tem filhos e de repente Deus recolhesse um desses filhos? Estaria tudo bem para você? E aí você pode falar assim para mim, pô pastor, mas um Deus que precisa fazer isso é um Deus tirano, né? É um Deus sádico, por que ele faria isso? Mas é interessante. Como é que você sabe que você... Esses são exemplos extremos, tá? Mas no nosso dia a dia, a gente sempre vai ser confrontado com coisas desse tipo. E como é que você sabe que você ama totalmente Deus, se não for colocando Ele acima de outros amores? Coisas boas. Percebe? Foi isso que Deus pediu para Adão e Eva. Quando Ele falou assim, olha, não coma do fruto dessa árvore. Por que Deus mandou eles não comerem do fruto dessa árvore? Não tinha nenhum propósito não comer do fruto daquela árvore, a não ser testar o amor deles. É como se Deus dissesse assim, olha, não faça isso simplesmente porque eu estou pedindo para vocês não fazerem isso. Esse foi o objetivo, né, desse mandamento. Agora, cada vez que a gente coloca o amor de Deus, aliás, cada vez que a gente coloca o amor a uma coisa boa acima do amor de Deus, a gente cria um ídolo. Nenhum ídolo é uma coisa ruim, todo ídolo é uma coisa boa, mas que a gente bota acima do amor a Deus. E por que Deus não permite que a gente ame a Ele e também ame os ídolos? É o que o texto diz. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Só tem Ele, e não pode haver nenhum outro. Então não pode ter nenhum outro amor maior do que o amor a Ele. Agora, e o segundo mandamento, né? Ame os outros como você ama a si mesmo. Se olhar no texto de Lucas, que tem um encontro parecido, não sei se é o mesmo, se é um outro encontro, o escriba também faz a pergunta, né? Qual o maior mandamento? Tal, Jesus dá essa resposta. E aí diz que o escriba quer se justificar, ele fala assim, mas quem que é o meu próximo? Quem são os outros que eu devo amar? E aí Jesus conta a parábola do samaritano, querendo se justificar. E aí a resposta, né, no final é, o teu próximo é aquele que usa de misericórdia, mesmo que seja considerado um inimigo. Ou seja, você é capaz de amar aquela prima chata que vive te cutucando? Aquele colega de trabalho, sabe, que pega no teu pé? A tua mãe, quando tua mãe fala daquele jeito que te provoca? Sabe? E aquele vizinho lulista ou bolsonarista que insiste em falar de política, que você não aguenta mais? Você consegue amar essa pessoa? Ou seja, parece que é simples, né? Amar a Deus, amar o próximo. Ou seja, o dilema de Jesus, que aparentemente simplificou as regras, se a gente olhar de perto, a gente vai ver que não é tão simples assim. A gente sempre prefere achar um jeito de colocar regras nisso que Jesus falou. Porque as regras dão um certo controle para a gente. Mas os princípios de Jesus são tão amplos e demandam da gente um esforço diário para a gente entender o que fazer em cada situação, que faz a gente se perguntar, quem é que pode obedecer esses mandamentos? E percebe? Quando o escriba repete o que Jesus falou, ele repete quase igual, só que ele acrescenta uma coisa. O que ele fala no final? A resposta do escriba, o que ele fala aí no final? Depois que ele repete, igualzinho Jesus falou. Respondeste bem. Aí ele repete o texto, no finalzinho ele acrescenta uma frase que Jesus não falou. Hã? Pois é melhor obedecer. Hã? É isso, obedecer?
Pois é melhor obedecer esses 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar em sacrifício. Só uma pessoa conseguiu amar a Deus de maneira total e amar os outros como a si mesmo. Jesus amou o Pai de maneira plena, com toda a mente, corpo, alma, coração. Tanto é que ele obedeceu que ele fala assim, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Lembra que eu falei? Para Adão e Eva, Deus falou, olha, me obedeçam em relação à árvore e vocês vão viver. Para Jesus, Deus repete a mesma coisa, me obedeça em relação à árvore, mas agora a árvore era a cruz, e você vai morrer. Adão e Eva desobedeceram, e a promessa era a vida. Jesus obedeceu, mesmo a promessa sendo morte. É por isso que Paulo vai falar lá aos Gálatas, né? É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. E na cruz, Jesus amou inclusive o próximo, inclusive os seus inimigos, quando ele ora, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Ou seja, só ele cumpriu esses 2 mandamentos. E quando ele morre, como uma oferta de sacrifício no nosso lugar, Jesus cumpre a lei por amor a nós. Percebe? No sacrifício de Cristo, ele junta o amor e a lei, de maneira perfeita e plena. Por isso, a única forma da gente viver o padrão, pelo padrão de Jesus, é a gente se apropriar daquilo que ele fez no nosso lugar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se você tentar seguir isso com as suas forças, você vai falhar miseravelmente. Mas, se você entender que aquilo que Jesus fez foi no teu lugar, e você pode se apropriar disso através do Espírito Santo e viver a partir disso, por causa do Espírito Santo que ele deixou para nós, você vai perceber que o amor de Cristo vai fluir através de você, para Deus e para as pessoas. E é isso que a gente chama de espiritualidade. Por que a gente no Novo Norte prioriza a espiritualidade? Porque é impossível viver a partir das regras. Impossível. Vocês nunca vão me ver como um pastor, eu visitei o Felipe e a Ana, né? Vocês nunca vão me ver como pastor. Você pode dar a maior mancada do mundo. Você nunca vai me ver chegar para você e falar assim, cara, você quebrou a regra, sabe, vou te afastar. O que eu vou fazer com você, se um dia você quebrar, sabe, assim, alguma coisa séria, eu vou falar para você assim, cara, o que você fez é muito errado, mas eu acredito que Cristo morreu inclusive por isso. E você vai caminhar comigo, muito perto de mim. E a gente junto vai superar isso. Isso é espiritualidade. Não é viver por regras, mas viver pela graça. A graça que transforma tudo, que renova tudo, sabe? Que, né? Eu queria acabar com essa ilustração do Philip Yancey. Maravilhosa graça. Que eu acho que ele resume bem isso. É minha última citação. Ele fala assim, um homem que professa uma lei externa, acho que não está aí no boletim, tá? Só presta atenção. Essa ilustração dele é muito boa. Um homem que professa uma lei externa é como alguém em pé, à luz de uma lanterna fixada num poste. Imagina isso. Um poste, uma lanterna, a pessoa está debaixo do poste. A luz é uma luz que o envolve todo. Mas não há nenhum lugar para onde ele possa caminhar. Ele está debaixo do poste, mas ele está parado debaixo do poste. Um homem que professa os ensinamentos de Cristo é como um homem carregando uma lanterna. A luz está diante dele, sempre iluminando um pedaço de chão novo e
e sempre encorajando-o a caminhar mais. Ou seja, meu desejo é que você possa caminhar debaixo da luz da graça de Deus, que é dinâmica, sabe? Que impele a gente para a vida, que leva a gente para a vida. Viver debaixo de mandamentos vai te deixar parado, estagnado. Mas se você confiar em Cristo e no sacrifício dele, você vai para a vida, iluminando a escuridão, a cada passo, sempre de novo, sempre em frente, até um dia que haverá luz. O amor lança fora o medo. Não tenha medo de caminhar com Deus. Isso é espiritualidade.